Fala aí, pessoal, boa noite, bom dia, sei lá, que hora que você vai estar assistindo essa aula. Eu tô gravando agora à noite, tá? Pessoal, boa noite de novo, sejam bem-vindos aí para mais uma aula. Nessa aula aqui nós vamos tratar de movimento circular uniforme. Antes de começar a aula, eu preciso dar só um recadinho aqui. Eu tô utilizando algumas aulas que eu gravei no semestre passado. E nessas aulas eu peço para os alunos fazerem algumas tarefas de casa, que eram tarefas avaliativas, tá? No caso de vocês aqui, pessoal, desconsiderem essas mensagens, tá? Os deveres de vocês são outros, que eu estou elaborando agora, e estão lá todos descritos na plataforma, tá? Então, desconsidera o que tiver escrito de dever de casa, tarefa avaliativa nas videoaulas, tá bom? Então, vamos lá. O movimento circular uniforme, pessoal, nada mais do que um movimento em que a trajetória descrita pelo móvel é uma circunferência e, além disso, a velocidade dele é constante. Vamos ver isso aqui ao vivo e a cores para você não ter dúvida do que é. Então aqui, ó, nós temos aqui um círculo, né? Tem aqui um ponto B, beleza? Observa aí o ponto B, ó. A trajetória dele, o caminho que ele percorre é esse círculo aí, tá? Vai sempre formar um círculo. Deixa eu colocar ele para fazer a trajetória. Ele é o ponto B. Ponto B. Habilitar o rastro. Vamos ver o rastro. O rastro é a trajetória dele, ó. Tá vendo? Então, movimento circular uniforme é um movimento que a trajetória é um círculo, que é esse desenho que está sendo feito. A trajetória é o desenho aí, tá? E a velocidade dele é constante. O tempo inteiro ele está na mesma velocidade. Então, isso é o movimento circular uniforme, tá? A velocidade, pessoal, no movimento circular uniforme é representado por esse vetor vermelho ali, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem, ó. A velocidade, esse vetorzinho aqui vermelho, observa que ele é sempre tangente à trajetória, tá? Sempre tangente à trajetória. E esse vetor verde aqui apontando para o centro é a aceleração centrípeta, tá? Mais para frente a gente vai ver uma coisa chamada força. E aí eu vou voltar nesse exemplo aqui para explicar por que existe aceleração centrípeta, tá? A gente vai voltar nisso mais adiante. Mas enfim, por enquanto, olha, o que eu quero aqui? Movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? É aquele em que a trajetória da partícula é uma circunferência e sua velocidade é constante, beleza? Voltamos aqui para a nossa apresentação. O período T maiúsculo aqui é o tempo para o objeto completar uma volta, tá? E a distância percorrida é o comprimento da circunferência. Então vamos voltar aqui, ó. Então, período é o tempo que esse Bzinho leva para dar a volta completa, tá? Uma única volta. Deu a volta completa, eu marco esse tempo e chamo isso de período. A distância percorrida pelo Bzinho, galera, é o tamanho dessa circunferência aqui, ó. Vocês já devem ter aprendido que o tamanho dela, perdão, se a gente pudesse cortar ela aqui e esticar, esse comprimento seria 2 vezes π, que a gente vai usar aproximadamente 3,14 vezes o tamanho do raio, tá? Então, ó, isso é bem simples de compreender. Você tem um círculo pequeno, esse comprimento aqui, obviamente, é menor do que esse. E qual é o tamanho desse comprimento? E isso vai estar em função do tamanho do raio aqui, né? Raio. Vou pegar aqui um segmento, ó, o raio, que é a linha que liga o centro até a circunferência, tá? Então, para calcular o tamanho da circunferência aqui é 2 vezes π o tamanho desse Fzinho aqui, dessa barrinha. Para calcular a circunferência desse daqui é 2 vezes π o tamanho desse Rzão aqui, beleza? Então vamos lá, continuando. A velocidade linear, tá?
é a distância dividida pelo tempo, porque nós estamos no movimento circular uniforme. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade é simples de calcular. Você pega a distância percorrida e divide pelo tempo necessário que foi lá, certo? A distância, a gente já viu aqui, ó, 2πr. E o tempo para realizar uma volta a gente chama de período. Então, a velocidade no movimento circular uniforme é 2 vezes π vezes o raio da circunferência dividido pelo período. Não tem dificuldade isso aí, hein? Vamos definir uma outra coisa chamada agora frequência. A frequência, galera, nada mais é do que a quantidade de voltas que um objeto realiza por unidade de tempo. E você encontra ela facilmente. Basta dividir a quantidade de voltas que ele deu pelo tempo necessário para realizar essas voltas. Então veja bem aqui, ó. Exemplo. Suponha que um objeto realize 60 voltas em 30 segundos. Tá aqui. Vamos botar nosso bichinho aqui, ó. Então diga que ele dá 60 voltas em 30 segundos. Qual é a frequência dele? A frequência é só pegar o número de voltas e dividir pelo tempo necessário. Ó, número de voltas, tempo que levou para realizar as voltas. Divide 60 por 30 e nós temos 2 voltas, que é igual a 2 Hz. Ah, desculpa, esqueci de falar. Ó. A unidade de medida da frequência é o Hertz, que é um H maiúsculo abreviado, tá? Abreviado por um H maiúsculo e um Z minúsculo, tá? O que é uma unidade de medida, pessoal? Você mede comprimento em metros, centímetros, milímetros, beleza? A área você mede em metros quadrados, quilômetros quadrados, então isso é a unidade de medida. A unidade de medida de frequência é o Hertz. Quando eu digo 2 Hz, eu estou dizendo, foram 2 voltas por segundo. Se eu digo 1500 Hz, foram 1500 voltas por segundo, tá? A unidade de medida de tempo para a frequência em Hertz é o segundo. Você pode medir a frequência em outras unidades de medida? Tem, por exemplo, RPM, que são rotações por minuto. Nada impede, mas a unidade de medida no SI para nós é o Hertz. Quando você ouvir Hertz, você já sabe que são voltas por segundo. Outro exemplo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Vamos de novo calcular a frequência. Suponha que um objeto realize 20 voltas em 30 segundos. Ó. A frequência é 20 voltas dividido por 30 segundos. Isso dá 2/3 de volta por segundo, que é igual a 0,75. Ou seja, está dizendo aqui o seguinte, ele nem chega a completar a volta em 1 segundo, tá? Beleza? Para lembrar vocês aí, ó, o que é 2/3? Eu tinha aqui um inteiro formado por 3 pedaços, peguei 2 deles, tá? Vamos ver esse movimento, vamos ver isso daí num exemplo aqui da volta, para ficar claro, não quero que vocês tenham dúvida nenhuma, tá? Então, olha só, isso aqui é um ciclo completo, tá? Tem aqui, ó, 240 graus, porque é o seguinte, a volta completa, você sabe que são 360 graus, certo? Como eu quero saber 2/3, eu divido ela por 3. 360 dividido por 3 dá 120. Como eu quero 2/3, eu pego 2 partes de 120. 2 vezes 120, 240, tá? Então, tá aí, ó. 2/3 de uma volta. Representar para você aí, para você não ter dúvida do que venha a ser 2/3 de uma volta. E aí a gente vai lá ver a frequência, ó. Fechou aí, tá? Essa parte aqui são 2/3 da volta. Então a frequência é 0,75, olha lá. Não foi a volta completa, foi 75% dela, tá? 0,75, 2/3 da volta. Relação entre a frequência e o período. Observa aqui, ó. Pegamos o nosso exemplo de novo, que realiza 60 voltas em 30 segundos. Nós vimos que a frequência é 60 voltas em 30 segundos, dá 2 voltas por segundo. Beleza. Quanto tempo para dar uma volta só? Então, olha só, pessoal, tá aqui, ó. 2 voltas por segundo. Ou seja, em 1 segundo ele dá 2 voltas. Eu quero saber o tempo para dar uma volta só. Ora, 1
é a metade de 2. Então, ele vai gastar metade do tempo. Se ele gastou 2 voltas em 1 segundo, ele dá uma volta em meio segundo, correto? Beleza, ficou difícil, professor. Beleza, vamos fazer isso com uma regra de 3. Você lembra lá da regra de 3, ó. Aqui nessa coluna que eu coloquei o tempo, tá? Ó, 1 segundo, ele dá 2 voltas. O período, que é o que a gente quer descobrir, o tempo que ele leva para dar uma volta, certo? Ele vai dar uma volta. Multiplica cruzado, 2t é igual a 1, divide, passa o 2 dividindo, certo? Ficou o tempo igual a meio segundo, como eu tinha dito para vocês. Então, ó, dá para fazer de cabeça isso aqui, hein? Beleza? Agora vamos ver a relação entre frequência e período. Olha só, isso daqui, 2 voltas, era a frequência, ó. Lembra? Tá aqui, ó. Frequência é o quê? 2 voltas por segundo. Então, no lugar do 2 ali, eu estou colocando a frequência, para a gente criar uma fórmula geral. Esse multiplica cruzado, ó, t vezes f, e 1 vezes 1, vamos ter que f vezes t é igual a 1. Se eu quiser descobrir o f, eu passo o t dividindo. Se eu quiser descobrir o t, eu passo o f dividindo. E temos aí a relação então, ó. O período é 1 dividido pela frequência e vice-versa. A frequência é 1 dividido pelo período. Então o que quer dizer? Se eu tenho o período, eu encontro a frequência. Se eu tenho a frequência, se eu tenho a frequência, eu encontro o período, que é o que eu estou procurando aqui. Se eu tenho o período, eu encontro a frequência. Beleza? Velocidade angular. Vamos definir aí o que é a velocidade angular. O nome já diz, né? É dado pelo ângulo descrito no movimento dividido pelo tempo necessário para descrever. Então, ó, enquanto a partícula está girando, ela está formando um ângulo lá, que a gente viu aqui, ó, tá? Ó, enquanto ela gira aí, aqui ela estava varrendo 240 graus. 240 graus, tá? Que é um ângulo aí. Beleza? E aí você pega, simplesmente divide o valor desse ângulo pelo tempo que levou para percorrer. Beleza? Acontece, olha, que quando o objeto completa uma volta, ele descreve um ângulo de 2π radianos, tá? Que é a mesma coisa de 360 graus. E o tempo para dar uma volta nós já vimos. O tempo para dar uma volta chama-se de período. Então você pode calcular a velocidade angular. Isso aqui é uma letra grega chamada ômega, tá? A velocidade angular vai ser você pegar o 2π e dividir pelo período, que foi o tempo para dar uma volta. Beleza, né? Então, ó, velocidade angular é 2π dividido pelo período. Se você não tem a volta completa, não tem os 2π, o problema vai te dar o ângulo que ele varreu. E aí você divide pelo tempo que foi necessário para varrer, beleza? Ou, tá? Se ele te der o período e te der um ângulo qualquer, você pega esse período e descobre, faz uma regrinha de 3, igual nós fizemos acima, e descobre o tempo necessário para, ou o valor da volta, beleza? Aqui uma tabelinha para vocês converterem, ó. Anota essa tabela que é importante, tá? Você usa a regra de 3 lá para saber. Por exemplo, quando te deu 180 graus e você não sabe quanto vale em π radianos. Então você memoriza lá, 360 é igual a 2π, 360 é igual a 2π. E aí monta a regrinha de 3, grau em cima de grau, radiano em cima de radiano, e você vai encontrar o valor da conversão aí. Então, exemplo, suponha que o objeto realize 60 voltas em 30 segundos. Em um círculo, faltou um acento aqui, vamos consertar logo. Em um círculo, cujo raio era 5 centímetros. Determine a frequência, o período e as velocidades linear e angular. Presta atenção no exemplo, que é aqui que aprende, hein? Vamos lá. Primeiro, frequência é número de voltas por tempo. Nós já fizemos esse probleminha. Então, 60 voltas dividido por 30, 2 voltas por segundo, isso é igual a 2 Hz, tá? Nós já sabemos também que o período é o inverso da frequência.
Se eu tenho a frequência, para encontrar o período, basta dividir 1 pela frequência. A frequência está ali, foi dado 2 voltas, né? Então, 1 dividido por 2, 0,5 segundos. Ou seja, nós já resolvemos esse problema, né? Só que aí nós resolvemos com regra de 3. Agora está mais fácil, já tem a fórmula pronta aí para você. Ó. O período é 1 dividido pela frequência, meio segundo. A velocidade linear é a distância percorrida, que é o tamanho da circunferência, 2πr, dividido pelo período. Então, olha aqui, o raio é 5 centímetros, o π eu usei 3,14, tá? Fazendo essa continha aí, nós vamos chegar a 62,8 centímetros por segundo, tá? A cada segundo, esse objeto percorre 62,8 centímetros, ou seja, ele dá uma volta completa, beleza? E a velocidade angular é 2π sobre o período, tá? O período está aqui, é meio segundo, 2π dividido por meio dá 4π radianos por segundo. Relação entre velocidade angular e velocidade linear. Mais uma coisinha para facilitar a sua vida. Olha só. Nós vimos que a velocidade angular é 2π sobre o período. Vimos que a velocidade linear é 2πr dividido pelo período também. Observe o seguinte, ó. O que eu fiz aqui? Eu só peguei isso aqui e escrevi de outra maneira. Porque, olha só, se você pegar 2 vezes π vezes o raio e dividir pelo período, digamos que dê 10, tá? Só para exemplo. E se você pegar 2 vezes π, dividir pelo período e depois multiplicar pelo raio, também vai dar o mesmo valor. Vai dar os mesmos 10, tá? Então isso aqui é igualzinho a isso. Por que eu fiz assim? Só para você observar, olha só, o que é o ômega? O ômega é 2π sobre o período. O que está escrito aqui? 2π sobre o período, tá? Então, olha só, a velocidade linear é igual ao ômega, que é o que? A nossa velocidade angular, vezes o raio. Ó, então, se você tem a velocidade angular e tem o raio, facilmente você encontra a velocidade. Basta fazer velocidade angular vezes o raio. E se você quiser encontrar o ômega, ó, nós queremos deixar o ômega sozinho aqui. O R está multiplicando ele. Então o R vai para o outro lado dividindo, certo? E teremos que ômega é a velocidade linear dividida pelo raio. Nós podemos fazer esse teste aí, vou deixar para você fazer a continha, ó. A gente tinha lá a velocidade linear do exemplo acima, 62,8. Pega isso aí, divide pelo raio, que você vai encontrar os mesmos 4π aqui, tá? Aceleração centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta, que é representada por esse vetor aqui, ó, está sempre apontando para o centro. Quando um objeto descreve um movimento circular uniforme, como é o nosso caso aqui, ó, vai existir sempre uma aceleração centrípeta apontando para o centro da circunferência, ó, que é esse vetor verde aqui, ó, tá? O vetorzinho verde sempre vai estar apontando para o centro da circunferência. É o que mantém o movimento circular uniforme, tá? Mais para frente, quando a gente vê as leis de Newton, aí vai ficar mais fácil de você compreender aí, ok? Mas então, por enquanto, você aceita que é o seguinte, ó. Primeiro, a velocidade tangencial aqui, ó, tá? Sempre aponta na tangente. A velocidade está sempre apontando na tangente, saindo do círculo, ó. O vetorzinho VD aqui. VA, VB, VC e VD. A aceleração centrípeta se mantém sempre apontando para o centro da circunferência. E para você encontrar o valor da aceleração centrípeta, você precisa de encontrar a velocidade. Aí você faz o quadrado da velocidade dividido pelo raio e você encontra o valor da aceleração centrípeta, beleza? Exemplo para a gente finalizar essa aula. Uma barra gira com movimento uniforme em torno de um eixo que passa pelo ponto O. Tem uma figura aqui para mostrar. Efetuando 2 rotações por segundo.
Para os pontos A e B da barra, situados à distância R de A 2 metros e R de B 3 metros, do eixo de rotação, calcule o período da rotação de cada um. Então vamos ver a figura, olha só. Aqui a figura, tá? Esse carinha aqui tem 3 metros de distância até o centro aqui. Esse outro tem 2 metros de distância até o centro aqui. Ele quer saber o período da rotação. Observa que isso aqui é uma barra única, tá? Então, quando isso aqui girar, gente, esse ponto B e esse ponto A vão girar juntos o tempo inteiro, tá? Quando esses caras completar uma volta, eles estão completando a volta juntos, certo? Então, o tempo para completar uma volta, tanto para o B quanto para o A, é o mesmo. Ou seja, o período deles é o mesmo, tá? Então, se o período é o mesmo, tá? Perdão, era o que? Primeiro nós deduzimos que o período é o mesmo, tranquilo. Agora, o que ele deu pra gente? Ele falou que ele faz 2 rotações por segundo. Vamos encontrar o valor desse período agora. Nós já fizemos isso de cabeça. Olha, se ele dá 2 voltas em 1 segundo, como ele quer saber uma volta, 1 é a metade de 2, então ele vai gastar a metade do tempo. A metade de 1 segundo é meio segundo. Então o período é meio segundo. Mas a gente tem uma fórmula também, né? Ela diz que o período é 1 dividido pela frequência. A frequência foi dada no problema aqui, ó. 2 rotações por segundo, ou 2 voltas, que dá no mesmo, tá? Então, 2 voltas por segundo, eu tenho a frequência, basta eu substituir aqui, ó. 1 dividido por 2 é 0,5, ou seja, meio segundo, como a gente conseguiu fazer de cabeça, sem precisar de fazer continha, né? A velocidade angular ômega A e ômega B. Então volta aqui na figura, ó. A velocidade angular dos dois é a mesma, tá? Porque eles completam a volta juntos no mesmo tempo. Então se eu acho a velocidade angular de um, eu acho a velocidade angular do outro. Então lembre-se que a velocidade angular é 2π dividido pelo período. O período a gente já encontrou. Π arredonda utilizando 3,14, tá? Então nós vamos ter aí, ó, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. 2π dividido por meio é igual a 4π radianos por segundo. Não precisa que transformar em 3,14, pode deixar assim, ó. Como a gente quer saber ângulo, tá? Ângulo a gente mede em π radianos, fica melhor assim, tá? Então, velocidade angular, tanto para o ponto A quanto para o ponto B, 4π radianos por segundo, né? Beleza? Lembra aqui o seguinte, hein? Pera aí. Uma volta completa forma um ângulo de 2π, né? Então, se foram 2 voltas em 1 segundo, são 4π radianos por segundo, de cabeça também, hein? Beleza? E as velocidades lineares? Agora a gente utiliza a relação que a gente encontrou entre velocidade angular e velocidade linear. Vimos que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Veja que agora as velocidades não serão as mesmas. Por quê? Porque depende do raio. E o raio de uma é maior do que o raio da outra. Então a velocidade linear de A é ômega A vezes raio de A. Então aí, ó, 4π vezes 2. Eu arredondei aqui 3,14, tá? 3,14 vezes 4 vezes 2, encontrei esse valor. 25,12 metros por segundo. Você pode arredondar aí, tá? Para 25 metros por segundo. E a velocidade B, ômega B, raio de B. Substituindo aqui, ó, 4π, o raio de B era 3. Isso deu 37,68. Está mais perto de 38 do que de 37. Vamos arredondar para 38, tá? E finalmente, a aceleração centrípeta de cada uma delas. Então a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta de A é v de A, r de A, certo? Eu falei para a gente poder arredondar lá, né? Para ficar mais fácil fazer essa continha aqui. 25 ao quadrado dividido por 2, eu encontrei isso aqui, ó. Atenção, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá?
E por último, para finalizar aí, aceleração centrípeta de B, eu arredondei para cima, estava mais perto de 108 do que de 37, e essa continha deu aí aproximadamente 481,3 metros por segundo ao quadrado, tá? Tem uns exercícios aí, não é dever de casa, tá? É exercício. No começo da aula eu falei para vocês não fazer dever que eu tinha mandado nas outras aulas, mas isso aqui é um exercício, tá? Os deveres vão estar lá na plataforma. Na página 72 tem exercícios para vocês fortalecerem o que a gente aprendeu nessa aula aqui, beleza? Então é isso. O conteúdo dessa semana é isso aí. Bons estudos para todos vocês. Volta aqui só para a gente finalizar aqui, ó. Esse cara aqui tem uma velocidade maior porque ele está percorrendo uma distância maior, né? Como a gente viu lá anteriormente. Então é isso. Tchau. Fiquem com Deus. Bons estudos.